Esse capítulo começa com nosso prota e Ying Jiang a caminho para procurar sua namorada e o resto do pessoal da sua seita. O guarda pensa que nosso prota está viajando dia e noite sem parar, mas ele nem parece cansado. Quanto de que verdadeiro ele deveria ter armazenado dentro do corpo dele? Algum tempo depois, já era o nascer do sol e vemos nosso prota e o guardas parado. Nosso prota pensa, eles encontraram um ótimo lugar. E usando sua consciência divina para vasculhar tudo, vemos ele falhando. Ele estala a língua em negação, e seu guarda questiona, Jovem Lorde, não acha melhor nós dividirmos e procurarmos separadamente? Tirando um mapa ele fala, não precisa, se eu estiver próximo vou conseguir senti-los. Esse é o mapa, dê uma olhada. Seu guarda olha em silêncio e fala, não desanime Jovem Lorde, logo vamos encontrá-los, e ele fala, certo, vamos. Após procurar mais uma hora, o céu estava limpo quando nosso prota percebe algo e fala, me siga! Seu guarda assustado parte atrás dele gritando, Jovem Lorde, e então para assustado pensando, isso é... Quando ele vê, tipo uma vila que se formou entre as montanhas. Duas pessoas do pavilhão celestial percebem ele chegando. Um deles fala, irmão mais velho, tem alguém? E o outro estava em silêncio. Então em choque ele fala, vai avise ao tio Maciel para vir aqui rápido. Nessa hora vemos alguém chegando falando, sobrinho Maciel, como você nos encontrou aqui, você não deveria estar participando da competição da herança na Cidade da Guerra? Quando vemos nosso prota se curvando, cumprimentando o tio Maciel. Ele fala, não precisa se preocupar. Estava procurando você já faz algum tempo. Alguns dias atrás, quando recebi a informação de onde você estava, decidi vir encontrar todos e um dos anciões chega. Me desculpe por deixar o sobrinho Maciel preocupado. Nessa hora, vemos seu cunhadinho chegando falando, irmão, e ele fala, Sumu. Ele pensa, não vejo Sumu fazem anos e sua cultivação já está na quinta camada do fundamento puro? O velho questiona, sobrinho Maciel, quem é essa pessoa atrás de você? E nosso prota fala que ele era Ingjiu, seu guerreiro de sangue da família Yang. Eles falam, entre, vamos conversar, e algum tempo depois vemos nosso prota bebendo chá falando, então você ainda não sabe que a seita está sendo reconstruída? Um ancião fala, a seita está sendo reconstruída? Nosso prota fala, sim, já deve estar quase finalizada, mas por enquanto não é uma boa ideia voltar. No momento, o pavilhão celestial está como uma filial da família Kyu e sob o meu comando. O ancião fala, sobrinho Maciel, só essa informação já é o suficiente. Imaginei que você seria capaz de conseguir isso. Nós, os mais velhos, somos incompetentes e continuamos causando problemas para o sobrinho Maciel. E nosso prota fala que isso era algo que um discípulo deveria fazer. Ele questiona, desde que chegaram aqui, receberam alguma notícia sobre o líder da seita ou sobre os anciões? O cara fala que infelizmente não tem nada. Eles enviam algumas pessoas todos os meses para procurar por eles, mas até agora não descobriram nada sobre o líder da seita ou sobre os anciões. E sorrindo, nosso prota fala, não precisa se preocupar. O líder da seita já é um mestre que está acima da alma nascente. Não tem muitas pessoas que tenham poder para machucá-lo. E o motivo para eu ter vindo até aqui é que eu quero que o tio Maciel, assim como meus queridos irmãos e irmãs, voltem comigo para a Cidade da Guerra, assustando o velho. O velho fala que não quer perturbar nosso prota num momento importante como esse. Além disso, eles irão trazer problemas, sem contar que estamos marcados como uma seita do mal. Nosso prota fala, ninguém vai ter coragem de ir contra vocês, deixando ele sem palavra, falando, desculpe pelo problema, sobrinho Maciel. Levantando, sorrindo, nosso prota fala, vou dar uma saída agora. Poderia me dizer sobre a Suyan? O velho fala, sim, tinha até me esquecido sobre isso. Fale com Sumu, ele vai te levar até ela. Sumu, vem aqui! Ele chega, você me chamou? Ele fala, leve o irmão Yang até a caverna de gelo. E ele fala, sim, irmão, venha comigo. E vemos o guarda de sangue em choque quando nosso prota parte. Nosso prota, percebendo isso, fala, Ingjiu, fique por aqui, deixando ele sem jeito. Nosso prota questiona, caverna do gelo, que tipo de lugar é esse? E Sumu fala que era o lugar onde sua irmã cultivava. Ele fala que enquanto passávamos por aqui, descobriram essa caverna de gelo que era perfeita para sua irmã cultivar. Então decidiram ficar por aqui. E apontando ele fala, a última vez que vi minha irmã, ela disse que ficaria isolada cultivando. Não sei dizer se ela conseguiu avançar ou não. Irmão, você pode entrar sozinho, esse maldito lugar é muito frio pra mim. E nosso prota pensa, essa é a energia do corpo de Suyan. Ele se vira sorrindo falando, está tudo bem, você pode voltar. E vemos Sumu partindo sorrindo muito falando, hehe, fique o tempo que precisar irmãozão, deixando nosso prota sem graça, que entra em silêncio dentro da caverna gelada. Lá dentro vemos Suyan sentada meditando muito concentrada. Ela começa a gemer, sei lá de dor ou porque percebeu a perturbação do ki do nosso prota quando ele segura sua mão e começa a irradiar muito ki verdadeiro para ela. Ele geme um pouco também e fala, mesmo que esteja tão feliz por eu ter vindo, não precisa ficar tão animada, você quase se machucou. E vemos ela toda coradinha até chorando. Ela fala,
Yang! Só que nosso prota, como um bom namorado, já parte pra cima dela, beijando ela com todo o amor e carinho que ele tinha acumulado. Algum tempo depois, vemos alguém falando: Sumu, você já terminou? Ele fala: espera, espera, só falta mais algumas roupas. E vemos ele sem palavras falando: já se passou 2 dias, o irmão realmente tem muita energia. Nosso prota é um jogador nato, fi. Já na caverna, vemos nosso prota deitadinho com sua noiva e ela fala: Yang Kai, me perdoe, eu não aguento mais. E nosso prota fala sorrindo: então vamos fazer uma pausa e depois continuamos. Ela se vira falando: é tudo culpa sua, nós ainda não cultivamos. Sorrindo, ele fala: não temos tempo para ficar cultivando agora, espere até voltarmos. E questiona: você já está quase rompendo para a alma nascente? Ela fala: sim, mas é tudo isso graças ao elixir que você me deu. Fazendo um carinho nela, que fica muito feliz, ele fala: mesmo com excelentes condições externas, se não possuir uma base sólida, não vai ser capaz de se destacar. Você evoluiu bastante em pouco tempo, isso é resultado do seu próprio talento e esforço. E ela se vira falando: agora me solte e coloque as suas roupas, eles estão nos esperando. E nosso prota, com a carinha safada, fala: parece que eu... E ela grita: ah! E então vemos nosso jogador nato partindo pra cima dela falando: eles já estão esperando há 2 dias, não vai se preocupar em esperar mais alguns. E vemos até um coraçãozinho voando quando ela gritava muito. Mais um bom e longo tempo depois, vemos ela em silêncio, bufando toda coradinha. Nosso prota fala: você quer levar isso com você? Ela fala: você consegue levar essa cama de cristal de gelo? Nosso prota, segurando sua mão, fala: se afaste um pouco e fala: olhe bem. Nessa hora ele aponta sua mão e simplesmente passa deslizando e vemos a cama sumindo. Ela questiona: para onde foi? Nosso prota fala que tem um artefato que pode guardar as coisas, e o espaço interior é muito maior que uma bolsa universal. E ela fala: incrível! Já do lado de fora, vemos uma trouxinha, enquanto Sumu pensava: eles vão demorar muito se continuar assim, coitadinha da minha irmã. É só pau e água, véi. Perto da caverna, vemos alguém falando: onde está o sobrinho Maciel? Será que ele... E o guarda tava sem graça encostado em uma árvore. Outro cara chega: tio, por que o Yang Kai ainda não voltou? E o velho balança a cabeça falando: já falei para Sumu ir até a entrada da caverna, mas ele ainda não voltou com notícias. Nessa hora alguém grita: estou de volta, tio Marcial! Era Sumu que fala: o irmão mais velho Yang e a irmã mais velha estão vindo. O tio fala: certo, vou avisar os outros. Vemos nosso prota de mãos dadas com sua noiva, chamando tio Marcial. Ele fala: sobrinho, você finalmente retornou. Dando a mãos, ele fala: você nos deixou esperando por muito tempo, deixando nosso prota sem graça. Ele sorri pensando: porque eu tenho a sensação de que todos os tios marciais se tornaram mais amigáveis. O velho fala: todo mundo já está pronto, se o sobrinho Marcial não tiver mais nada para fazer. E nosso prota fala que, como já estão preparados, eles podem partir agora. Se virando, o velho fala: ótimo, vamos indo. E o guarda chega falando: jovem lorde. Nosso prota questiona: o que aconteceu? Ele fala: não é nada demais. Olhando para sua noiva, ele fala: esse é Ying Jiu, ele é meu guardião. E ela fala: um prazer. O guarda fala: saudações, senhorita Su. E pensa: essa jovem senhorita é extraordinária. Essa é realmente só uma seita de segunda categoria? Em outro lugar, naquele mesmo momento, a 3.000 milhas de distância da Cidade da Guerra, alguém falava: já se passou 2 dias e ainda não aparecem. O irmão de Kyo Himeng fala: irmão Kang, a informação que o segundo jovem lorde nos passou está correta? Por que o Yang Kai agiria de forma tão imprudente? E o cara fala: irmão Kyo, apenas seja paciente. Desde que o segundo jovem lorde nos mandou aqui, então a informação está certa. Esse é o único caminho de volta para a Cidade da Guerra. Vamos continuar com a emboscada para Yang Kai aqui. E o irmão da Lourinha fala que ele admirava bastante o segundo jovem lorde. O carinha nem disfarça e fala: eu não tenho medo de admitir isso não, sou um puxa-saco de primeira, viu? Desde que essa competição da herança começou, eu já queria me formar aliança com o segundo jovem lorde. Isso porque acredito que os métodos e sua força vão fazer com que ele seja o maior vencedor. O irmão da Lourinha fala: então por que o irmão Kang escolheu se unir ao sétimo jovem lorde? Ele fala que o segundo jovem lorde escolheu Ye Shenro da família Yi, então ele não teve escolha senão escolher outro. O pirralho fala que as lindas sempre têm vantagem, e isso é verdade. O outro fala que sim, ainda mais quando são lindas igual Yanshiru, que são sempre favorecidas pelos homens. Sem graça ele fala: essa informação do nono jovem lorde foi obtida por ela quando ela esteve na capital central. Contra a jovem senhorita da família Ye, que tipo de resistência algum mestre em algum grupo fraco de mercenários teria? Enquanto ela puder oferecer um incentivo, tenho certeza que eles vão vender até mesmo sua alma.
Mesmo que Yang Kai seja esperto, ele não deve ter imaginado que uma pequena informação que vazou para o segundo Jovem Lorde e descobriríamos que ele saiu da Cidade da Guerra. O irmão da Lourinha fala: ninguém é perfeito, Yang Kai tem a mesma idade que nós, se tudo que ele fizesse fosse perfeito, por que ainda estaríamos vivos? Nessa hora, o figurante fala para alguém atrás: Jovem Mestre Xiang e Jovem Mestre Nan, estaremos contando com vocês para segurar Ying Jiu, que está do lado de Yang Kai. E vemos aqueles dois primos figurantes que nosso prota fez cortar o dedo, cortar os braços lá aquela vez, falando: como desejar? O carinha de preto lá que perdeu um dedo, sei lá, fala: agora somos mestres que estão no auge da alma nascente e treinamos só para derrotar a Yang Kai. Enquanto puder obter vingança por ter perdido meus dedos, quando me tornar o patriarca da família Nan, vou seguir qualquer ordem que o segundo Jovem Lorde me der. Um dia depois, vemos alguém falando: reportando, aproximadamente 6 pessoas estão se aproximando, deve chegar aqui em 30 minutos. O figurante de mostarda feliz lá fala: prepare-se para a batalha, se conseguirmos derrotar Yang Kai aqui, ao voltarmos para casa, o segundo Jovem Lorde vai nos recompensar com muita riqueza. Então, usem todos os seus poderes e não subestimem o inimigo. O irmão da Lourinha questiona: devemos fazer um ataque furtivo? E o figurante fala: como nossos aliados descobriram eles também já devem ter nos notado. Fazer um ataque furtivo é impossível. O figurante da família Nan lá que perdeu o dedo fala: devemos lutar de frente, quero acabar com Yang Kai por ter ofendido a mim. E o figurante bobão lá fala: sim, vamos derrotá-los de forma leal e justa. Após o dia de hoje, não vai existir Yang Kai na competição da herança. Vemos várias sombras e alguém pensando: quando eu errei e deixei que descobrirem meu paradeiro? Era nosso prota. A informação deve ter vazado por algum subordinado do Pai Shi. Parece que depois de voltarmos para a mansão vou ter que fazer uma limpa. Nosso prota fala: tio Marcial, você vai precisar lutar. Não precisa se preocupar comigo, apenas se concentre em proteger os outros discípulos da seita. E o velho fala: não tem como evitar eles? Nosso prota sorri olhando para frente e falando: eles já nos notaram e estão preparados, não tem como escapar. Sumu sorrindo olha para seu lado falando: após o incidente com nossa seita não tivemos uma boa luta, parece que finalmente teremos uma chance. E seu irmão discípulo sorrindo fala: acho que seus punhos se tornaram fracos após tanto tempo, né? E vemos nosso prota se divertindo com essa troca de farpas. Nosso prota pensa que após o ocorrido com sua seita, aproximadamente uns 100 discípulos escolheram viver e morrer junto com a seita. Com esses bravos companheiros, depois que o nome do pavilhão celestial for limpo, vai se transformar em uma base de renascimento onde ninguém conseguirá causar danos a eles. Como esses insetos tiveram coragem de fazer uma emboscada, deve estar certo que possuem habilidades para vencer. Ao menos estão confiantes que podem segurar Yang Jiu. Parando na frente dos figurantes, nosso prota pensa que Kyu Himeng tentou o alertar porque tinha esse pressentimento. Parece que o segundo irmão conseguiu bastante poder e vemos todos os figurantes lá parados pensando que já ganharam. Su Yan fala: Yang Kai, e ele levanta sua mão falando: fique atrás de mim. Nosso prota fala: irmão Kang, meu segundo irmão não está aqui junto com vocês? O figurante fala: nono Jovem Lorde, há quanto tempo? No momento, o segundo Jovem Lorde está ocupado e infelizmente não pôde vir. Então pediu para que o irmão Kyu e para mim que viéssemos entreter o nono Jovem Lorde. Espero que não fique ofendido. Nosso prota debochando fala: meu segundo irmão não teve coragem de vir me ver pessoalmente, então mandou 2 garotinhos de recado, certo? Deixando o figurante sem palavras e em choque pensando: nono Jovem Lorde, entre todos nós aqui existe uma certa amizade, por que esse tipo de comentário? Nosso prota debochando legal, quebrando a quarta parede fala: existe alguma amizade entre figurantes e eu? Como não consigo me lembrar disso? Sem graça o figurante fala: já que o nono Jovem Lorde pensa assim, não vou continuar falando sobre isso. Antes de sairmos, o segundo Jovem Lorde me disse que se você desistisse, não deveríamos fazer passar vergonha, devido aos laços que possuem. Nosso prota debochando legal fala: me render? Vocês já devem saber a resposta para essa pergunta. O figurante nessa hora fala: ótimo. O outro lá da família Nan, que perdeu os dedinhos, fala: por que continua com toda essa merda? Enquanto os mestres da família Nan e Xian segurarem Yang Jiu, o resto só precisa acabar com ele. Nosso prota caminha para a frente e fala: irmão Kang, o que acha de fazer um acordo? Para essa batalha, apenas eu e Yang Jiu vamos lutar. Se conseguirem nos derrotar, então você vai conseguir completar o trabalho que o meu segundo irmão lhe deu, assustando sua noiva. Nessa hora o ancião lá fala: sobrinho Marcial, não nos trate como os desconhecidos. Mesmo se nós morremos nessa batalha, não vamos ficar assistindo você sofrer. Nosso prota fala: não vou deixar que vocês se machuquem. Eu sou o Jovem Lorde da família Yang, eles nunca teriam coragem de me matar. Mesmo se eu não conseguir derrotá-los, o pior cenário é eles me capturarem, mas se acontecer algo com vocês, como vou encarar o grande mestre? Nessa hora sua noiva grita: Yang Kai, nossos tios marciais não precisam lutar, mas eu vou.
Nosso prota fala Suyan e vemos ela resoluta, então ele bufa e estica a mão para ela que fica totalmente felizinha. Segurando sua mão ele fala, irmão Kang, desculpe, mas mudei de ideia. Apenas nós três participaremos da batalha pelo meu lado. Se derrotarmos eu, Ingjiu e a minha irmã mais velha Suyan, de forma voluntária vou me retirar da competição da herança. O figurante fala, mesmo em uma situação como essa, ele continua querendo proteger eles. E o carinha lá sem dedo fala, parece que essas pessoas são muito importantes para Yang Kai. O figurante da família Kang fala, nono jovem lord, poderia me dizer o porquê disso? E sorrindo nosso prota fala, é bem simples. Essas pessoas são meus tios marciais, queridos irmãos e irmãos da minha seita. Se algum deles se machucar, eu não vou me segurar e vou acabar matando todos vocês. E se acontecer do irmão Kang ou irmão Kyu não voltar mais para a cidade da guerra, será muito difícil explicar o que aconteceu para a família Kang e para a família Kyu. E todo mundo em pânico pensa, eles são do pavilhão celestial. O figurante sem dedo fala, jovem Lord Kang, não concorde com isso. Essas pessoas malvadas merecem morrer. Se deixarmos eles vivos, o Lorde do Mal pode aparecer e então o melhor a fazer é matá-los por precaução. E o figurante da família Xiang fala, também acredito nisso. O irmão da Lourinha fala, irmão Kang, acredito que não tenha nada de errado em aceitar a proposta dele. Nesse momento, temos a vantagem absoluta. Matar essas 100 pessoas do pavilhão celestial não vai ajudar o segundo jovem Lorde na competição da herança e só iria causar o ódio de Yang Kai contra nós. Então, permitir esse favor não vai ser problema. Além disso, acredito que o segundo jovem Lorde não iria querer que fizéssemos esse tipo de coisa. E o jovem Lord Kang pensa por um momento e fala, isso que você falou faz muito sentido. Nessa hora do seu grupo ele grita, nono jovem Lorde, eu aceito sua proposta. Para essa batalha, não vamos envolver os membros da seita, então peça que eles não interfiram ou vão sofrer as consequências pelas ações que tiveram. Nosso prota sorrindo fala, claro, boa escolha, isso foi bom para vocês. O carinha com raiva fala, você fala demais. E vemos os dois lá que perdeu o braço e mão, sei lá, falando, irmão Kang, não perca tempo falando com ele, vamos atacar. Nessa hora vemos Ingjiu em sua frente, exalando muita energia, e os anciões da família Nan e da família Xiang partindo para o ataque. O guarda encara ele se mover um único músculo. Quando os dois estavam bem próximos de completar seu ataque, ele desaparece e já estava em sua retaguarda sacando duas adagas e uma grande explosão ocorre. Nosso prota se protege falando, tio marciais, levem todos para uma distância segura e vemos o irmão da loirinha gemendo com a explosão. Ingjiu estava lá paradinho com suas adagas em mão e vemos os velhotes todos machucados falando, quanto poder de batalha? O guarda ria sanguinariamente falando, hehehe. Só vocês dois vão precisar de mais para me derrotar. O irmão da lourinha fala, irmão Kang, Ingjiu parece ter avançado para a nona camada da alma nascente. Deixando o figurante Kang sem palavras, que irritado grita, quanta arrogância! Se eles não conseguem derrotá-lo, só precisamos mandar mais pessoas. Nessa hora vemos que o guardinha percebeu que estava completamente cercado. Irritado ele fala, 2 na 8ª camada da alma nascente e 2 na 7ª camada da alma nascente ainda não é o suficiente. E explodindo sua energia ao máximo ele grita, se querem me derrotar é melhor começar a vir todo mundo! Então, um figurante fazendo um Kamehameha em pânico grita, é a habilidade do sangue do tirano furioso, não entre em pânico e vamos unir nossas forças para derrotá-lo! E atacando fala, você já era, mas vemos ele errando quando o guardinha já estava pronto acertando um quebra-queixo nele, filho. Ele nem perde tempo e completa seu ataque, arremessando suas duas adagas em outro figurante, que em pânico protege seus olhos, mas nessa hora já era tarde demais, pois perdeu o buchinho, filho, e dá uma gorfadinha de ketchup. Ingjiu estava lá parado como se nem tivesse acabado de pacotar 2 figurantes, exalando muita energia, e outros 2 figurantes chegam falando, tenha cuidado, 2 na 7ª camada da alma nascente já era, e foram mortos por ele. Ingjiu nessa hora se prepara e então dá um salto para as alturas. O figurante que perdeu os dedinhos grita, o que vocês estão fazendo? Vão atrás dele! O irmão da lourinha fala, felizmente o segundo jovem Lorde imaginou que isso poderia acontecer e liberou muitas pessoas para completar essa tarefa. E o figurante Nan lá está lá a língua falando, tantas pessoas e mal consegue segurar um guerreiro de sangue? O figurante Kang fala, mesmo que a maioria dos mestres estejam ocupados, ainda temos alguns na 5ª camada da alma nascente das 8 famílias e um grande número de mestres que vieram nos apoiar. O resto é com nós. Sorrindo, nosso prota os encara e fala, agora as formigas vão atrás de nós, e sua noiva fala que essa será a 3ª vez deles lutando juntas. Nosso prota questiona, 3ª vez? Ela questiona, já se esqueceu? A primeira vez foi na Dungeon Legado quando você salvou a minha vida. A segunda vez foi no desfiladeiro do dragão indigente antes de entrar no portal, e essa será a 3ª vez. Nosso prota questiona, mas a primeira vez contou? E ela irritada fala, é claro que conta, você me ajudou 2 vezes antes dessa, então essa é a minha vez de te ajudar.
e vemos que enquanto eles discutiam, os figurantes estavam rindo chegando para a batalha. Os dois encaram os Bostinha e nosso prota fala: esses 4 são diferentes de qualquer mestre na 5ª camada da alma nascente. Devo ser capaz de enfrentar os 2 ao mesmo tempo. E ela fala: eu também. O figurante fala: Nono Jovem Lorde, nos perdoe por ofender você. E nosso prota fala: não seja convencido, velho. Me ofender, você é um merda. O figurante sorrindo fala: Nono Jovem Lorde, é melhor vocês não resistir. Mas nessa hora vemos que já explodiu em energia no alto quando o figurante se assusta e faz um campo de força para se proteger gritando muito. Nosso prota que fez o ataque repentino fala: levem isso a sério. E o carinha sorrindo fala: Nono Jovem Lorde é tão forte. O ataque dele continuava e mesmo assim não conseguiu romper a defesa. Nosso prota e Suyan estavam encarando preparados para a batalha quando o figurante já parte para cima dele gritando e Suyan faz sua técnica de lâminas de gelo. Ela arremessa no figurante que fala: meus olhos, não consigo ver nada. Então, caindo para o lado, vemos outro já tomando seu lugar, pronto para atacar nosso prota, e ela fala: isso não é bom. E nosso prota grita: fique atrás de mim. E então, usando seu artefato do leãozinho lá, ele bloqueia o ataque do figurante, mas vemos que já tinha um nas suas costas pronto para atacar, mas sua noiva aparece no último momento criando um campo de força e bloqueando o ataque. Nessa hora, velho, o figurante fez merda, mano, porque vemos ela gritando muito, pois o ataque foi muito para ela defender. Esse capítulo começa com nosso prota iradíssimo depois de ver sua noiva sendo machucada gritando: seus malditos, empurrando eles pra longe só com sua energia. Ele olha pra trás gritando: Suyan, e ela se segura e fala: eu estou bem. Totalmente possesso, nosso prota olha pra frente falando: vocês vão morrer. E então canaliza muita energia em sua mão e vemos aquele espelho que era outro artefato de classe mistério aparecendo. Canalizando muita energia nesse espelho, vemos que os figurantes ficaram em choque falando: parem logo ele, é um artefato de classe mistérios. Nosso prota irritado fala: tentem, se tiverem poder. E vemos nessa hora que todo o entorno dos figurantes começou a nevar e a temperatura caiu muito, e um deles fala: o céu e o chão também foram congelados, foi criada uma barreira de gelo em volta de nós. Vemos o figurante Kang olhando de fora junto com o irmão da loirinha. O garoto fala: um artefato de classe mistérios muito poderoso. E o figurante da família Kang fala que precisam quebrar logo essa barreira de gelo ou os 4 não vão sair de lá com vida. O garoto, olhando para a cúpula, fala que pensando bem, o ataque do artefato não afetou a garota atrás do nosso prota. Lá dentro, os figurantes olham para sua mão questionando: isso não é bom, meu ki verdadeiro está congelado. E quanto ao de vocês? O figurante todo rasgado do lado fala que o dele também. E o carinha fala que nosso prota e a garota nem fizeram nenhum movimento, mas mesmo sem fazer isso, é questão de tempo até eles morrerem congelados. Sua única opção é esperar que o pessoal do lado de fora o ajudem destruindo essa barreira. Vemos eles encarando nosso prota e sua noiva. Nosso prota questiona: como você está se sentindo? E ela fala: meu poder aumentou bastante, sinto como se conseguisse fazer qualquer coisa. Feliz, nosso prota fala: ótimo, então a partir de agora esse artefato é seu. E ela, totalmente feliz, fala: é sério? Nessa hora, nosso prota para do lado dela e ela fala: vou tentar algo, erguendo sua mão. E então vemos ela concentrando muita energia, abrindo seu olho. E vemos uma nevasca simplesmente convergindo para cima dos figurantes. Sendo arrastado, eles questionam: o que está acontecendo? Isso, tenham cuidado! Nessa hora, vemos um paredão de gelo pronto para amassar todo mundo, que fica totalmente em pânico olhando para isso. Depois disso, vemos uma explosão do lado de fora, simplesmente algumas rachaduras e o garotinho falando: hã? E quanto a isso? E o carinha da família Kang fala: ainda não é o suficiente. Ele fala: não consigo fazer muita coisa contra esse artefato. Fale para o irmão Xin Yang e o irmão Nan virem até aqui ajudar. Nessa hora alguém fala: jovem mestre! O jovem mestre Xing e o jovem mestre Nan estão do outro lado onde o pessoal do pavilhão celestial está, assustando o carinha da família Kang que fala: o quê? O que você quer dizer com isso? Vixe, vai ter figurante morrendo de bobeira, fi. Vemos os figurantes lá que o nosso prota já deveria ter matado antes encarando o pessoal do pavilhão celestial. O figurante que já perdeu uns dedos e vai perder a vida logo logo começa a espancar os discípulos do pavilhão celestial e irritado ele fala: sejam obedientes e se rendam, se resistirem não terei problemas em matar vocês. Um velho fica na frente deles falando: jovem mestre, nesse momento nosso sobrinho Maciel está lutando conforme o acordo feito com seu líder. Você não vai seguir o que foi combinado? O sem dedo irritado fala: um acordo? Eu não sei nada sobre isso. Por que você não aponta quem foi que fez esse acordo com Yang Kai? Você realmente acha que os lixos do pavilhão celestial são intocáveis? Após esse jovem mestre pisar em vocês, o que o Yang Kai vai fazer?
O velho fala, você está indo longe demais, e o figurante possesso começa a rir feito um psicopata falando, haha, longe demais? Por que vocês não vão perguntar para Yang Kai e ver se ele conhece o significado da palavra longe demais? E grita, capturem todos eles e matem qualquer um que resistir. Com sua cara de psicopata, ele fala que parece que nosso prota se importa muito com eles. Vamos descobrir o quanto ele realmente se importa e vemos os carinha obedecendo seu chamado, cercando todo mundo do pavilhão celestial. Nessa hora, vemos uma mão chegando perto do figurante e era o carinha da família Kang que fala, o que você está fazendo? O figurante solta sua mão falando, jovem mestre Kang, você acha que os 4 mestres da família Kang e a família Kyu vai conseguir capturar Yang Kai dentro daquela barreira de gelo? O carinha questiona, o que isso tem a ver com o que você está fazendo agora? Ele fala, claro que minhas ações estão relacionadas. Se aqueles 4 mestres não conseguirem pegar Yang Kai, será o mesmo que essa emboscada ser uma falha. Após virmos com tantas pessoas e não conseguirmos derrotar 3 pessoas, se todos ficarem sabendo disso, hehehehe, mestre Kang, você sabe as consequências que isso terá, ou eu preciso explicar? O figurante da família Kang fala, o que você quer dizer com isso? O figurante fala que não tem nenhum grande significado, apenas que se ele tiver esses lixos como refém, quando os 4 lá perderem, ainda estarão no controle de tudo. Ele fala, o Yang Kai não deve se render por causa deles, mas pelo menos não vai ser um problema permitir que saímos com vida daqui. Jovem Mestre Kang viu o poder daquele artefato de classe mistérios. Se Yang Kai quiser nos deixar presos aqui, algum de vocês conseguiriam resistir? Entrando na mente total do figurante da família Kang, ele fala, Jovem Mestre, não vai ficar preocupado por causa de um acordo falado com Yang Kai, certo? Jovem Mestre Kang, estamos em uma situação crítica. Você quer ver Yang Kai usando aquele artefato para matar todos nós aqui? E o carinha da família Shin Yang fala, Jovem Mestre Kang, por favor, leve isso em consideração, é para o bem maior. Eu não vou negar que odeio muito Yang Kai, mas, sem levar em conta os meus sentimentos pessoais, essa é a nossa melhor opção baseada na situação que estamos. O figurante da família Kang parte falando, faça como quiser. Não os machuque e apenas segurem 2 pessoas. O carinha fala, ótimo, e vemos um figurante no chão sendo chutado em cima dos velhos. Eles apontam e escolhem um discípulo que tinha até um cabelinho descolado. Eles pegam ele como refém e vemos o carinha da família Shin Yang falando, sabe a decisão, jovem mestre Kang? O carinha sem dedo olha para os outros discípulos e encara Sumu e fala, capturem ele também, que estava sendo protegido pelo tio marcial. 2 figurantes capturam o cunhado do nosso prota e colocam ele de joelho na frente do figurante. Vemos os 2 que foram capturados e o carinha fala para Sumu, belos olhos. Nessa hora ele dá um tapão na cara de Sumu que cospe muito sangue e encara ele irritado e vemos o carinha com raiva dele e voltando a bater mais uma vez em seu rosto falando, seu maldito! Sumu nessa hora sorria mesmo apanhando, fazendo o figurante ficar mais irritado. Ele encara o carinha com muito ódio e vemos o figurante da família Nan falando, qual é seu nome? Ele fala, Sumu. Nessa hora o carinha fica em choque falando, Sumu, parece que o pavilhão celestial não é comum. Sumu, sorrindo, fala, você pode até blefar, fazer barulho na minha frente, depois que meu irmão mais velho Yang Kai sair, quero ver você vai ter coragem, deixando os 3 em pânico. O figurante sem dedo da família Nan chuta a perna dele e eu acho que quebrando ela, faz ele cair de joelhos e começa a espancar eles. E vemos que o figurante da família Kang lá e os velhos do pavilhão celestial estavam assustados e irritados com isso. O figurante líder lá da família Kang grita, já chega, mas vemos que o sem dedo não pensava em parar, pois ele olhava para o sorriso desafiador de Sumu. Ele puxa uma espada e totalmente pescotapa fala, você realmente acha que não tenho coragem para te matar? Sumu o encara muito irritado falando, você não tem culhões para isso, deixando ele sem palavras irritado que começa a tremer, mas nessa hora não tem coragem de terminar o serviço. O figurante da família Kang lá que estava como líder fala, solte ele e vemos o carinha se contendo de raiva. Ele solta Sumu, só que nessa hora vemos um rastro de sangue quando ele atravessa a espada no coração de Sumu e chuta ele para o lado. Os discípulos e o velho do pavilhão celestial olhando para isso e vemos o carinha falando, você realmente achou que eu não te mataria? Nessa hora o cara chuta ele falando, você ficou louco, seu maldito! E nessa hora todo mundo do pavilhão celestial parte para cima de todos. Eles falam, nenhum dos idiotas revidem! E vemos o carinha pronto para matar ele, mas ele já desvia, jogando ele para o lado. E nessa hora alguém chega e dá uma pílula para Sumu. Era o carinha da família Kang que estava tratando ele. Mas nessa hora ele se vira quando vê que alguma coisa estava acontecendo dentro da cúpula. Nosso prota e sua noiva já tinham acabado com todos os figurantes lá dentro que tinham virado uns picolé. O carinha da família Kang encarando nosso prota pensa, agora estamos ferrados.
Nosso prota chega perto dele falando, eles não estão mortos, mas se quiserem libertá-los vai demorar em torno de 12 horas. Não era pra vocês estarem do outro lado, o que estão fazendo aqui? E o cara fala, eu. Nessa hora, um discípulo do pavilhão celestial chega falando, irmão mais velho Yang, irmã mais velha Su. E nosso prota chega questionando, o que aconteceu? Por que vocês estão em pânico? E nessa hora, ele fica abismado, assustado, e Su Yan fica sombria, vendo que seu irmão basicamente estava morto com uma espada cravada em seu peito. Muito triste, ela se joga nos braços do nosso prota, chorando o irmão Su, como puderam, e chorava muito. Nosso prota carinhosamente tira sua mão, deixa ela chorando, e chega perto dele falando, Sumu, coma isso. Nessa hora ele coloca a pílula dentro da boca de Sumu, e fala, tio Maciel, e o cara fala, pode fazer o que é preciso, vou te ajudar a manter estabilizado. Nosso prota fala, certo, vou contar até 3 e remover a espada, 1, 2, 3, e puxa a espada de Sumu, fazendo ele sentir muita dor, e gritar enquanto cospe muito sangue. Enquanto ele tossia de dor, alguém fala, aguente firme, não deixe que seu Ki verdadeiro fique fora de controle. Su Yan chorava muito. Nosso prota caminha para cima do figurante que fala, não, jovem lorde, isso foi um acidente. E nosso prota irritado questiona, quem fez isso? Ele fala, não, jovem lorde, estamos na competição da herança, é normal algumas pessoas se machucarem ou morrerem. Mesmo se ele morrer, é algo que já aconteceu, o nono jovem lorde já não matou muitos durante a competição da herança? E nosso prota não importa para o que ele disse e fala, quem fez isso? Um discípulo do pavilhão celestial chega falando, foi eles, foram aqueles 2 grupos que vieram matar o irmão Su. E nosso prota sombrio agarra o carinha da família Kang pelos cabelos, chega cara a cara com ele irritado e grita, quem foi o filho da fruta que fez isso? O carinha em pânico grita, Shang Shu e Neng Sheng! E nessa hora, assim que ele terminou de falar, a espada atravessa ele fazendo ele cuspir muito sangue. E vemos nosso prota irritado encarando ele falando, jovem mestre Kang, eu lhe disse que o pessoal do pavilhão celestial não participaria da batalha e que era para o seu próprio bem. Mas parece que você não acreditou em mim. Nessa hora vemos o carinha caindo de joelhos, tossindo muito, tentando segurar uma pílula. Nosso prota só encarava ele como se fosse um verme na porta da morte. Nosso prota, sombrio, olhando para o figurante que ele já fez cortar os dedos uma vez, fala, se você não fosse alguém das 8 grandes famílias, já estaria morto. Nessa hora vemos o irmãozinho da loirinha falando, Neng Sheng, tudo isso é culpa sua, agora me diga o que vamos fazer. O carinha da família Xiang fala, jovem mestre Kyu, Yang Kai é apenas um homem, por que você tem tanto medo? Na competição da herança é normal pessoas se machucarem e morrerem. Além disso, aquele garoto ainda não morreu. O irmão da loirinha grita, bobagem! O Yang Kai e o jovem mestre Kang avisaram a vocês dois para não trocar no pessoal do pavilhão celestial. Nessa hora, alguém grita, Kyu Zihuo, assustando o garotinho como se fosse o próprio capiroto chamando por ele. Nosso prota fala, você é o irmão da Kyu Himeng, não quero ter que machucá-lo, então não se envolva. O garotinho, mesmo com medo, desvia seu olhar falando, nono jovem lorde, a sua oferta, vou ter que recusar. E nosso prota sombrio fala, parece que você tem coragem. E então, vemos que nosso prota estava usando seu artefato de classe mistérios que exalavam energia que parecia que tinha dragões saindo de sua boca. O figurante da família Xin Yang lá de cabelo verde grita assustado, por que o Yang Kai está invocando isso de novo? Ele já usou esse artefato durante o ataque da mansão do jovem Lord Kang. E o garotinho, mais assustado ainda, em pânico, grita, tem uma incrível força defensiva, além da capacidade de liberar ataques baseados em Ki verdadeiro. Nessa hora, se virando para encarar os figurantes, o carinha de cabelo verde grita, todos, se preparem! E vemos eles enfrentando o ataque do nosso prota, mas estava simplesmente sendo varridos, e os figurantes do pavilhão celestial estavam torcendo muito vendo eles se lascarem. Vemos que nosso prota não pensava em poupar nenhum dos figurantes. Todos eles que estavam no alcance do seu ataque caíram numa espécie de confusão sombrios e vemos eles simplesmente sendo torrados por uma descarga elétrica. Nessa hora vemos que alguém entra na frente para proteger um figurante. Era o ancião que estava dando tudo de si para proteger o figurante sem dedo da família Nan lá. O figurante que se cagou todo olha pra frente assustado pensando que já tinha morrido e simplesmente vê o ancião de joelhos em sua frente e todos os figurantes mortos. Um figurante segura o irmão da lourinha falando, jovem mestre Kyu, precisamos sair daqui, e parte a toda velocidade deixando os figurantes para trás assustados. Eles gritam, todo mundo corra para sobreviver! E vemos o carinha da família Xin Yang falando, por que todos vocês estão correndo? É um artefato, não pode ser usado mais de uma vez após liberar um ataque tão poderoso. Ele deve estar cansado. Agora é o melhor momento para capturar ele. Jovem mestre Kyu, para onde o jovem mestre Kyu foi? E vemos que nessa hora,
Ele simplesmente se caga todo de medo quando uma sombra aparece atrás dele. Era nosso prota, que literalmente tinha sangue no olho pra matar esse vagabundo, mano. O figurante da família Nan fala: irmão mais novo Xing, vamos sair daqui. E simplesmente partem fugindo com o rabinho entre as pernas. E nosso prota fala: vocês realmente acham que eu vou deixar você fugir? Vemos simplesmente a sombra do nosso prota falando: espere aqui por 12 horas antes de irem até a cidade, pois a condição de Sumu precisa estar estável para poder viajar. E sua noiva questiona: e quanto a você? Nosso prota irritado fala: aqueles que tiveram coragem de machucar o pessoal da nossa seita vão morrer. Algum tempo depois, vemos os figurantes respirando pesadamente falando: devemos estar bem agora, certo? O outro falava: o nono jovem lord não se importa com a vida humana. E o outro fala: é tudo culpa de Nansheng e do Xing Shu. Se não fosse por causa daqueles dois idiotas, não estaremos passando por isso. O figurante fala: o que você disse? O jovem mestre da minha família Nan criou um cenário perfeito para a rendição do jovem lord. O que diabos você está falando agora? E o outro questiona: cenário perfeito? Para de falar merda, mano. O Nansheng e o Xing Shu estavam claramente encontrando uma forma de descarregar toda a sua raiva. Você acha que ninguém sabe que sua família Nan e a família Xing têm um grande ódio contra o nono jovem lord por terem perdido seus braços? O figurante grita: como ousa falar mal do jovem mestre Nan? E o cara na sua frente grita: cala a merda da sua boca. E vemos uma sombrinha falando: ó, você é da família Nan? O figurante se vira falando: o que foi? E nessa hora ele gagueja: nono jovem! Só que nem tem tempo de terminar, pois vemos algo atravessando sua cabeça. Ele cai sem vida e nosso prota, como se fosse o próprio deus da morte, estava canalizando as pétalas de flores de lótus na sua mão, falando: quem mais é da família Nan ou da família Xinyang? Vemos dois figurantes encarando ele que não passava nenhum Wi-Fi no butico. E nosso prota fala: se não falarem, vou matar todo mundo. Um figurante fica em silêncio e aponta pro carinha de preto falando: ele é da família Xinyang. E o carinha em pânico fala: seu traidor. Mas nem tem tempo de falar mais nada, pois sua cabeça explode, caindo sem vida. Nosso prota sombrio fala: o resto de vocês é bom não aparecerem na cidade da guerra novamente. E o carinha começa a gaguejar: sim, nunca mais chegaremos perto de você. Não tão longe dali, vemos várias sombras fugindo. Vários figurantes tentavam escapar a toda velocidade, mas vemos novamente um deles perdendo a cabeça. Alguém grita: é bom ficarem parados, e o outro questiona: o quê? E mais um deles perde a cabeça. Vemos nosso prota flutuando na frente deles, assustando todo mundo. Eles ficam petrificados e questionam: isso não é bom, estamos sendo suprimidos pela sua consciência divina. O figurante começa a lamentar e gemer de dor, e nosso prota fala: só tenho duas perguntas. Quem é da família Nan e quem é da família Xinyang? Sorrindo muito. Após um dia e uma noite, vemos o figurante da família Nan falando: estamos voando o dia todo, devemos descansar um pouco. Muitos dos nossos subordinados já gastaram todo o seu ki verdadeiro. Se continuarmos assim, vamos morrer antes do Yang Kai nos pegar. E o carinha da família Xinyang fala: certo. Algum tempo depois, vemos o figurante sem dedo da família Nan falando: ele ficou louco, tudo isso por causa de um único discípulo do pavilhão celestial? E o carinha da família Xinyang fala: é uma pena, mas dessa vez nós exageramos. O outro sem dedo questiona: irmão mais novo Xinyang, o que vamos fazer agora? E ele fala: precisamos voltar para a cidade da guerra, não temos outras escolhas, enquanto estivermos na mansão do segundo jovem lord, ainda poderemos sobreviver. Nessa hora, um figurante em pânico aponta gritando: nono! O nono jovem lord está nos alcançando, assustando os dois figurantes. Nosso prota fala: vocês não vão escapar de mim, ninguém da família Nan ou da família Xinyang vai sobreviver. Os figurantes de camisa azul lá começam a correr gritando: nono jovem lord, não somos da família Xinyang nem da família Nan. Nosso prota, aproveitando isso, se divertindo, grita: beleza então, agora vocês vão matar quem forem da família Xinyang ou da família Nan, que estão perto de vocês, assim vou poupar as suas miseráveis vidas. O figurante sem dedo da família Nan em choque grita: Yang Kai, você acha que pode tudo? Se não fosse pelo fato de quem você é, acredita mesmo que deixaria que me envergonhasse dessa maneira? Nosso prota irritado grita: para de falar merda, tiozão, só estou terminando o que deveria ter feito na montanha Taifeng, quando você e Cheng Shu intimidaram aqueles à sua volta. Você se importou se estava certo ou errado? Mas agora você está diante de mim, seu lixo. Você ainda acha que vai conseguir escapar? E vemos ele usando aquela técnica de espadas lá que ele copiou do figurante, e os carinha correndo gritando: Senhor, não temos escolha se não perder que vocês segurem ele! Nessa hora, quando eles iam morrer, o carinha já estava se preparando para a morte, quando dois velhos chegam falando: Jovem mestre, não se preocupe, nós iremos pará-los, mesmo que custe nossas vidas. O jovem mestre da família Xinyang, desesperado, sai correndo falando: todos vocês tomem cuidado e não subestimem ele. E vemos três velhos ficando para trás, que olham para nosso prota. Nosso prota estava muito irritado e bufa para eles:
Um velho de cabelo branco fala: Nono Jovem Lorde, se deseja perseguir nosso jovem mestre, primeiro vai ter que passar por nós, e vemos ele atacando nosso prota. Nosso prota questiona sorrindo feito louco: só vocês, e se protegem com seu artefato, e vemos o artefato absorvendo energia e já devolvendo o ataque num velhote que grita: espalhem-se! Nosso prota, sorrindo muito como se fosse o próprio deus da guerra, devolve o ataque no figurante. Um dos velhotes desvia por pouco e até treme de medo, o outro pula para escapar, e o último vê que seu jovem mestre estava a salvo, e nessa hora todos eles tentam prender nosso prota numa espécie de cúpula que simplesmente estala a língua rindo deles. Nessa hora só vemos os olhos do nosso prota como se só a morte deles pudessem saciar sua sede de sangue, e então eles exclamam assustados. Nosso prota nessa hora questiona: por que vocês estão se esforçando tanto? Shang-Chu abandonou todos vocês aqui como sacrifícios. Mesmo que ele consiga escapar da cidade da guerra, eu ainda vou matá-los. Todos vocês vão acabar morrendo em vão se continuar aqui. E vemos o velhote de cabelo branco falando: Nono Jovem Lorde, não perca tempo dizendo isso. Eu sou um membro da família Nan, e mesmo após morrer, meu fantasma ainda será um membro da família Nan. É nosso dever proteger nosso jovem mestre. Nono Jovem Lorde, como está confiante de que pode nos derrotar, por que não nos mostra as habilidades que você possui? E nosso prota nessa hora fala: como desejar. E vemos sua mão brilhando em uma energia carmesim. Nessa hora, vemos apenas um rastro do seu rápido movimento, e os velhotes pensam: eu não consigo me mover, pois estavam presos, e vemos totalmente o Suzano do nosso prota aparecendo, e ele grita: transformação demoníaca! Nessa hora, irradiando muita energia como se fosse o próprio capiroto, fi. Os velhotes estavam em pânico. Na mão do nosso prota, ele canaliza muita energia e vemos eles tentando se mexer, mas não conseguiam. Nosso prota simplesmente aponta para ele e, como se fosse uma serpente de energia púrpura do mal, ela vai direto para o velhote, que estava sendo mantido no local por um tipo de sombra de uma técnica do nosso prota. O velhote fica totalmente em pânico quando é atingido e cai sem vida. O outro de cabelo branco questiona o que aconteceu, em pensamentos totalmente assustado, olhando para o velhote sem vidas no chão. Esse capítulo começa com o nosso prota falando: como ficaram no meu caminho, vão morrer, e uma mão como se fosse a mão do próprio capiroto sobre o céu, e os figurantes em choque, tremendo todos, se cagando, quando a palma da mão amassa todos eles. Nosso prota fala: eu disse, vocês não passam de sacrifícios, mas ainda insistiram com essa resistência sem sentido, e vemos os figurantes estirados mortos. Nosso prota olha pra frente e parte a toda velocidade. Nessa hora, vemos alguém dentro da cidade tentando abrir uma porta. Era um figurante desesperado e vários outros corriam também desesperados. Temos alguns guardas assistindo isso sem palavras, e então ele manda uma ave correio enviar uma mensagem. Na mansão do irmão mais velho, vemos ele em silêncio recebendo a mensagem e então partindo falando: Gili, venha comigo, enquanto seu guerreiro de sangue e outros dois partem com ele. Agora eu tô meio que perdido, não era possível apenas 2 guerreiros de sangue, velho? Já na mansão do nosso prota, vemos um figurante entrando assustando o Kyuhimeng e a outra colega dele. Ele cochicha algo em seu ouvido que se assusta e fala: vamos em direção à entrada da cidade da guerra nos preparar para o retorno de Yang Kai. Já lá fora vemos todo mundo se perguntando: o que está acontecendo aqui? O capirotinho ruivo fala: você não precisa sair, o jovem mestre logo estará de volta. E ela fala: ele já está voltando, fazendo ele olhar para o lado e falar: o jovem mestre já está na cidade da guerra, mas não parece estar vindo para a mansão. Que o Himeng questiona: onde ele está agora? O capirotinho fala: ele está indo para o sudeste. Ela se pergunta: sudeste? E pensa: essa é a localização da mansão do Yang Zhan. O capirotinho ruivo com raiva fala: maldição, quem provocou o jovem mestre agora ele está cheio de raiva. Nessa hora vemos ele quase se transformando no próprio capiroto, também exalando muita energia do mal, falando: esse velho mestre vai encontrar com ele, e parte a toda velocidade assustando a loirinha. Ela se vira gritando para todos: vamos, estamos indo para a mansão do segundo jovem lorde. Ao mesmo tempo, no quarto de Meng Huiya, vemos o tesoureiro Meng meditando e nessa hora ele fala: aquele pirralho. Ele olha para a porta e se levanta falando: que forte que do mal. Ele abre a porta como se nada tivesse acontecendo, sai andando quando simplesmente o céu escureceu, filho. Nosso prota tá muito possesso, mano. Ele fica sem palavras por um momento até suando frio e parte. Dentro do salão do selo, vemos todos os anciões olhando um para o outro se encarando. Aquele de cabelo branco fala: irmão Yang, aquele pirralho da sua família está mostrando sinais demoníacos. Nessa hora vemos o líder lá que aquela vez atacou nosso prota no mundo deles lá, em silêncio ponderando o que fazer,
E então, vemos outro questionando, você realmente não se importa? Se isso continuar, existe a possibilidade que ele caia no caminho do mal. O cara fala, cada um de nós segue os próprios caminhos, porque esse velho mestre se importaria se ele vive ou morre? O outro, sem entender, fala, o que devemos fazer? Se ele perder a razão e se transformar em um capiroto? Ele fala que se esse momento chegar, ele mesmo vai resolver isso. Não existe necessidade de se intrometerem, deixando os dois velhos sem palavra que resmungam. Em outro lugar, vemos alguém gritando, abram a porta, totalmente desesperado. Era o figurante sem dedo lá gritando, onde está o segundo Jovem Lorde? E o guarda falando, ele está ocupado em seu quarto. O segundo Jovem Lorde, sem roupa, olha para o lado e vemos sua namorada se agarrando falando, segundo Jovem Lorde, o que aconteceu? Ele fala que ouviu vozes que se parecem com de Xianshu e de Nansheng. E ela questiona, eles já voltaram? Ela fala que eles deveriam ter trazido boas notícias para o segundo Jovem Lorde, e ele se levantando fala, espero que sim. Nessa hora, ela já puxa ele falando, como são boas notícias, chamando ele para o round 2. Esse aí não tá no nível do nosso prota, mas vemos que tá no sangue da família dele ser jogador. Toda linda, ela fala, então não tem problemas em ouvir um pouco mais tarde, né? Ele fala sorrindo, não seja apressada, se realmente for boas notícias, vou passar a noite todinha com você. E ela fala, então deixe-me ajudá-lo a se vestir. Algum tempo depois, vemos os dois se vestindo, e nessa hora o carinha lá sem dedo chega gritando desesperado, segundo Jovem Lorde, segundo Jovem Lorde! Chamando a atenção dele, que abre a porta feliz, e vemos os dois todos surrados falando, segundo Jovem Lorde! E percebendo o perigo e o caos, ele fica sem palavras e questiona, o que aconteceu? Vocês falharam? Sem graça eles falam, nós desapontamos o segundo Jovem Lorde. O segundo em pânico pensa, eles tinham tantos poderosos mestres, como eles conseguiram falhar? E fala, expliquem. O jovem mestre de cabelo verde Xin Yang lá fala que o Ying Jiu, ele avançou para a nona camada da alma nascente. O segundo jovem lord questiona, e o que mais? Mesmo que Ying Jiu estivesse na nona camada da alma nascente, não seria o único motivo para terem falhado. Mesmo ele avançando, ainda seria o suficiente para vocês pressioná-los. O figurante em pânico fala que Ying Jiu realmente estava ocupado, mas chamando a atenção do segundo jovem lord que fala, hã? O outro sem dedo entra na conversa falando, o Yang Kai possui 2 artefatos de classe mistério, deixando de cabelo verde sem palavras. Em pânico, de cabelo verde fala que nem era só isso, também tinha uma mulher junto com ele, e então, além disso tudo, o escudo, uma barreira, eles estavam, havia gelo para todos os lados. E o segundo jovem lord, percebendo a tempestade que causou, pensa, o nono irmão é realmente terrível. No futuro, devo pensar em uma forma de combater isso, ou estarei em sérios problemas. E lembrando de algo, o segundo questiona, e quando a Kang Zhang e Qiu Zihuo, por que só vocês dois retornaram? Os dois se olham sem palavras, e então o de cabelo verde fala, o jovem mestre Kang, ele teve seu peito perfurado pela espada de Yang Kai e está gravemente ferido, ainda deve estar se recuperando. Nessa hora, enquanto eles conversavam, do lado de fora da mansão, alguém grita irritadíssimo, Xiangshu, Nansheng, saiam e encarem sua morte. Nessa hora o segundo jovem lord pensa, essa é a voz do meu nono irmão? O que isso significa? Por que meu nono irmão veio até aqui? O de cabelo verde fala, Yang Kai estava nos perseguindo e acabou de chegar, e nessa hora vemos ele em pânico quando o segundo jovem lord trava sua boca falando, idiota, é óbvio que ele estava perseguindo vocês, mas quero saber o motivo, o que você fez, o que você ainda não me contou? Soltando o cara, ele tosse muito sem graça, e o segundo fala, certo, me falem o que diabos vocês fizeram para deixar meu nono irmão com tanta raiva. Ele fala que era sobre algumas pessoas do Pavilhão Celestial. O irmão mais velho não, machucou um discípulo do Pavilhão Celestial. E o segundo jovem lord questiona, Pavilhão Celestial? Aceita que meu nono irmão estava? Tem mais do que isso, certo? Ele fala, segundo jovem lord, aconteceu algo assim e então... E nessa hora o segundo irmão grita, o quê? Você está falando sério? E pergunta sobre o irmão da loirinha. O de cabelo verde fala, sobre ele não sabemos. Durante a fuga nós separamos dele, então não sei onde ele está. O segundo jovem lord, nessa hora totalmente psicopata, começa a sorrir falando, ótimo, ótimo, mano, vocês são incríveis, velho. Foram espancados de forma tão miserável pelo meu nono irmão, vocês honram seus nomes como jovem mestre da família de primeira categoria. Com tantas pessoas à disposição e ainda são incapazes de capturar meu nono irmão. E então, apertando o figurante com força, questiona, que utilidade vocês têm pra mim? Ele larga ele pensando, contra um inimigo deve-se usar tudo o que for capaz para a vitória. Então o que fizeram não foi errado. Se tem habilidade para resistir à vingança do meu nono irmão, eu bateria palmas para vocês. Mas, vocês têm habilidade para isso? Sem possuir habilidades, o que fizeram não passa de burrice. Vocês são apenas idiotas, cego pelo ódio.
O figurante da família Nan sem dedo fala, não importa se nossas ações foram certas ou erradas. Nesse momento, Yang Kai está do lado de fora da mansão gritando bem alto. Se o segundo Jovem Lorde ignorar ele, ninguém vai te levar mais a sério. O segundo questiona, tentando me enganar, usando métodos tão óbvios, e batendo na cara dele fala, Nansheng, você está me menosprezando, deixando o cara em pânico. O figurante sem dedo em pânico fala, não tive essa intenção, segundo Jovem Lorde, por favor me desculpe por ter sido rude. O segundo para falando, mas existe verdade no que você disse. Além disso, meu nono irmão está causando problemas do lado de fora da minha mansão. Eu não posso o ignorar. Dessa vez vou protegê-los por serem meus aliados, mas depois de hoje, você e o seu pessoal podem sumir daqui. A Cidade da Guerra não é lugar para vocês. Vemos os dois em pânico e então caem de joelhos quando o segundo irmão grita, vocês não são dignos de participarem da competição da herança. O figurante sem dedo grita, está buscando a vitória nessa competição da herança, né? Nossas famílias contribuíram com muitos recursos de pessoas e dinheiro. E então, irritado, ele bate no chão, falando, se não fosse por culpa do Yang Kai, se aquele maldito Yang Kai não existisse, nunca estaria em uma situação tão terrível como essa. O de cabelo verde fala que talvez, por causa dessa falha, suas posições como herdeiro da família também sejam removidas. Nessa hora, mudando totalmente o clima, vemos a 10/10 lá falando, jovens mestres, se continuarem por aqui, fica um pouco difícil eu poder me vestir. Poderiam sair? Além disso, agora o segundo Jovem Lorde saiu. Os jovens mestres não deveriam estar indo atrás dele, deixando os dois coradinhos sem palavras. Os dois em pânico falam, nós sentimos muito, senhorita Rie Shinro. E ela fala, vão logo. E pensa, esse Yang Kai é muito interessante. Já tá de olho no nosso prota essa bitch. Enquanto nosso prota estava lá do lado de fora como uma Ashura da morte, vemos ela pensando. Até mesmo teve coragem de ferir o Kanzan, ele é muito ousado. O irmão mais velho, assistindo tudo isso, fica sem palavras em uma pousada bebendo e pensando, o que o nono irmão está querendo? Nessa hora, ele olha pela janela, percebendo como o dia parecia a noite e pensa, que do mal. O capirotinho ruivo já estava ao lado do nosso prota cumprimentando, que simplesmente resmunga. E o irmão mais velho vendo isso questiona quem diabos é esse cara. Um figurante chega sentando ao lado dele chamando a atenção do irmão mais velho. Ela é aquele figurante brabão lá que brigou com o nosso prota no lago, ou Kinzuo lá, sei lá. Colocando seu chá ele fala sobre as origens desse homem, todos querem saber. A única coisa que sei é que 6 meses atrás ele estava vagando pelo território do mal e matando qualquer um que entrasse em sua frente. Durante esse tempo ele matou muitas pessoas. O mais velho que estava servindo seu chá fala, oh, então esse homem veio do território do mal? O brabão lá fala que provavelmente não. No território do mal da nuvem cinzenta tem 6 grandes reis do mal. Nenhum deles é tão forte como ele. O irmão mais velho fala, ele parece ter um grande respeito pelo meu nono irmão. Por que um mestre tão poderoso se torna tão medroso perto do meu nono irmão? O outro figurante batendo a bebida na mesa fala, esqueça sobre ele. O seu nono irmão também é impossível de entender. E vemos nosso prota encarando a mansão do segundo irmão, enquanto o mais velho sorria falando, haha, não imaginei que o jovem mestre Liu fosse falar assim de alguém da nossa geração. Se o nono irmão ficar sabendo sobre isso, vai ficar todo orgulhoso. O figurante sem jeito fala, não estou qualificado para avaliar ele, mas as conquistas que conseguirá no futuro serão maiores que as minhas. O irmão mais velho sorrindo debocha falando que as conquistas do nosso prota já eram maiores que as dele, deixando ele sem palavras que fala. Mas se continuar assim, mais cedo ou mais tarde ele vai cair no caminho do mal. Então, mesmo se ele possuir uma grande força e uma incrível aptitude, se o verdadeiro Ki dele for destruído pelo Ki do mal, ele não vai ser capaz de suportar. Enquanto nosso prota estava irritado com raiva, vemos o capirotinho falando, jovem mestre, eles estão saindo. Vemos vários figurantes saindo da mansão do segundo jovem lorde, encarando nosso prota, e que o Himeng chega gritando, Yang Kai, o que está acontecendo? Vendo como nosso prota estava irritado, ela questiona, o que veio fazer aqui? Nessa hora, vemos sua guarda de sangue chamando por ele, chegando com todos os outros figurantes e seu primo. O capirotinho sorrindo fala, jovem mestre, sua aparência atual está parecendo muito com a minha, hahaha. Mestre e servo trilham o mesmo caminho. Que o Himeng fala, como você retornou, por que não foi para sua mansão e veio direto até aqui? O que você pretende conseguir com isso? Nosso prota irritadíssimo fala, matar Shang Shu e não Shang, assustando ela. E vemos um figurante falando, Xiang Shu e Nan Sheng pode não estar no mesmo nível dos jovens mestres e jovens senhoritas das 8 grandes famílias da capital central, mas ainda são sucessores de família de primeira categoria. Esse tipo de pessoa não pode ser morta de forma imprudente. E o outro fala, sim. A loirinha abraça nosso prota falando, Yang Kai, não é melhor voltarmos antes? Vamos voltar e conversar sobre isso. Tem outras formas de matar Nan Sheng e Shang Shu para acalmar sua raiva. Se continuar agindo assim, não vai conseguir matar aqueles dois.
Nesse momento, a mansão do segundo Jovem Lorde tem muitos cultivadores. Se todos eles lutarem, talvez não seremos capazes de aguentar. Então vamos voltar, está bem? A garotinha de cabelo rosa fala, sim, Yang Kai, vamos voltar e conversar sobre isso. Está tudo bem deixar as coisas assim por 1 ou 2 dias, eles não vão fugir. E todas as suas colegas lá da seita só de mulheres falam, sim, vamos voltar, Yang Kai. Nosso prota olha para eles em silêncio e então fala, vocês acham que eu sou algum tipo de criança? Deixando a loirinha sem palavras. Ele fala, eu estou ótimo, não precisa ficar preocupada. E ela com raiva fala, ótimo, acredito que você está bem. Mas você acabou de dizer que vai matar Shang Shu e Nan Sheng. Como você planeja matá-los? Essa é a mansão de Yang Zhan, e deve ter em torno de 1000 cultivadores aqui. O número deles é 5 vezes maior que o nosso. Nosso prota vendo os figurantes, sorri falando, você acredita muito em números. Quantidade de pessoas não significa nada. O meu segundo irmão é uma pessoa cautelosa e não vai agir, a não ser que esteja certo sobre sua vitória. É absolutamente impossível para ele entrar em uma guerra contra mim para proteger eles, deixando ela sem palavras olhando para sua mão, e ele termina. Ele ainda tem dúvidas sobre o irmão mais velho. O único objetivo dele é vencer a batalha final pela competição da herança. Já para mim, isso não importa. E vemos que todo o dia se tornou escuro como a noite só por causa do nosso prota estar irritado, velho. O segundo Jovem Lorde saindo fala, nono irmão, qual é seu objetivo vindo aqui? E nosso prota fala, os métodos do meu segundo irmão são excepcionais. Dessa vez, você quase conseguiu me derrotar. E o segundo irmão fala, nono irmão, pelo bem de um único discípulo do Pavilhão Celestial, tudo isso é realmente necessário? Você trouxe todo o seu pessoal para bloquear a minha porta. Você acha que isso é apropriado? Ou acha que é fácil intimidar seu segundo irmão? Nosso prota, sem muitas palavras, fala, segundo irmão, eu só tenho um propósito vindo até aqui. Só quero matar esses 2 figurantes atrás de você. O segundo com raiva fala que com ele ali, você acha que vai conseguir matá-los? Nosso prota fecha seus olhos irritados e fala, então não temos mais nada para discutir. E quando ele abre novamente, raios de energia começou a brotar e todo mundo se tornou preto com vermelho, filho, com raios de energia do nosso prota convergindo para seu segundo irmão, que pula falando, todo mundo se espalhem! E vemos o capirotinho já sorrindo muito, jogando a sua marionete de sangue nos figurantes, e vemos só a cabecinha esquelética dele rastejando para fora da rede de sangue, assustando o segundo Jovem Lorde que olha para isso. Nessa hora, vemos simplesmente um dragão negro de energia como se fosse a própria morte rugindo, e o segundo irmão se protegendo com medo fala, nono irmão, você está realmente planejando lutar contra mim? Se lutarmos agora, nosso irmão mais velho será o único que vai sair ganhando. Nosso prota aponta sorrindo falando, segundo irmão, é como eu te disse, só quero matar esses 2 figurantes. Me entregue eles e eu vou embora, senão vou ter que acabar com você no processo. Em pânico, o segundo grita, não posso entregá-los! E vemos o capirotinho olhando para isso, sorrindo, e sua guarda já preparando para atacar. O segundo fala, não irmão, como eu e você temos as mesmas preocupações, tive uma ideia, gostaria de escutar? E nosso prota diz, fale logo! Ele fala, esse incidente podemos considerar como problemas internos da família Yang. Para problemas internos, apenas a família Yang deve participar. Você quer matá-los e eu quero protegê-los. Aquele que for superior conseguirá o que deseja. O que acha? Nosso prota fala, apenas as pessoas da família Yang podem participar? Isso inclui nossos guerreiros de sangue? E ele fala que, claro, mesmo que os guerreiros de sangue não possuam o sobrenome Yang, eles ainda são membros de sua família. E nosso prota fala, então faremos como o segundo irmão disse. E vemos ele sorrindo e falando, haha, então temos um acordo. Nessa hora, vemos nosso prota falando, e o Xian, e ela já rapidamente aparece ao seu lado, e o segundo falando, pare ela, e seu guerreiro de sangue também aparece. Nessa hora, se sentindo protagonista, ele pula gritando, nono irmão, e quando ele bate no chão, sua energia rompe totalmente o solo abaixo dele, caminhando direto para nosso prota. Nessa hora, vemos aquele dragão negro atrás do nosso prota se preparando para protegê-lo, lançando raios de energia sobre o ataque do seu irmão. Ele fica em silêncio, encarando o cara que fala, nono irmão, esse é o seu fim, quando nessa hora um guerreiro de sangue aparece atrás do nosso prota, pronto para matá-lo, e a loirinha grita, Yang Kai, atrás de você! Nosso prota nem se vira falando, segundo irmão, você realmente pensou que eu não sabia o que você estava planejando? Nessa hora, como se o nosso prota já sabesse, parece que o dragão de sangue atacou atrás dele, e vemos o guerreiro de sangue se limpando falando, essa foi por pouco. E o segundo questiona, você já sabia? Nosso prota olha para ele questionando, o que você acha, seu figurantezinho? E vemos o gordinho encarando eles pensando, parece que o outro guerreiro de sangue de Yang Zhan também já se liberou do seu selo de Ki. A loirinha estava tossindo e o segundo irmão fala, então por que você concordou? Nosso prota, como se fosse o óbvio, pergunta, por que eu não concordaria? Você é fraco e não pode me derrotar.
Brabo demais, filho. O guerreiro de sangue sem graça fala: pequeno jovem lorde, mesmo que todos nós guerreiros de sangue te admiremos muito, ser ignorado é um pouco irritante. Para provar minha força, eu não vou me segurar contra você. E nosso prota sorrindo muito fala: ótimo, então venha e tente me parar. Nessa hora, nosso prota abre sua mão, expelindo muita energia maligna, e o dragão negro atrás dele, que antes era só fumaça, toma forma rugindo para os dois figurantes que ficam em pânico. O guerreiro de sangue toma a frente do segundo jovem lorde, preparando uma defesa como uma cúpula, mas vemos que não seria possível parar o ataque. Ele também percebe isso, segura o segundo jovem lorde e parte a toda velocidade. Enquanto eles fugiam totalmente em pânico, assustados, eles olham para a frente, pois na sua frente o dragão já estava lá rugindo muito. Ele tenta seu máximo parar o ataque do dragão, mas vemos que não seria possível, e então toda a energia negra do dragão começa a ser expelida por ele enquanto ele rugia muito, assustando todos os figurantes da Cidade da Guerra, que tremiam e choravam em pânico. O capirotinho ruivo, vendo o figurante em pânico, fala: não cheguem perto desse gás preto. O figurante atrás dele grita: como isso é possível? Como o nono jovem lorde consegue ter tanto poder? Estou sonhando, espalhem-se! Vemos o dragão do nosso prota canalizando muita energia maligna em sua boca, pronto para varrer seu irmão e o guarda de sangue da face da terra. Seu irmão, simplesmente se cagando de medo, começa a tremer falando: a diferença de poder entre eu e meu nono irmão é como o céu e a terra. Nem se eu treinar pelo resto da minha vida vou conseguir alcançar o meu nono irmão. Se ele continuar treinando... Nessa hora, alguém grita: segundo jovem lorde, trazendo ele de volta para a realidade. Seu guarda de sangue fala: não seja afetado pelo Ki do mal, e vemos ele resoluto encarando o ataque do nosso prota. O guerreiro de sangue fala: pequeno jovem lorde, me perdoe por essa ofensa, e então, preparando um ataque, como se fosse um Kamehameha, ele lança uma esfera de energia no nosso prota, que simplesmente estala o dedo, desfazendo o ataque dele, assustando todo mundo que assistia, que grita: o quê? Nosso prota pensa que ainda é impossível para ele derrotar um guerreiro de sangue, e então bufa. Nessa hora ele levanta sua mão e vemos uma espada se formando. Nosso prota, encarando a espada, pensa: como ainda não fundi esse artefato, acredito que não vou ser capaz de controlar ele tão bem. E então, encarando os dois figurantes que ele queria matar, ele pondera que essa será uma aposta, mas ele vai fazer isso funcionar. O figurante sem dedo da família Nan lá grita: somos herdeiros da família de primeira categoria, Yang Kai, se você nos matar vai se arrepender. Nosso prota diz não se importar se eles são membros de primeira categoria ou qualquer coisa. A partir do momento que eles entraram em seu caminho e lutaram contra o seu pessoal, eles aceitaram o destino. E então, gritando com raiva, sombrio, ele fala: aqueles que têm coragem de agir pelas minhas costas e machucar o meu pessoal vão morrer. Ninguém vai sentir falta de um figurante. No final, vocês são todos iguais. E então, vemos ele portando seu terceiro tesouro que ele capturou no lago. Nessa hora, seu segundo irmão, canalizando energia, grita: parem ele! E copiando o Kuririn, ele lança um Kienzan no nosso prota, e vemos o seu Kienzan se multiplicando em vários ataques de uma vez, e nosso prota estava lá parado. E então, enquanto seu dragão negro estava em sua retaguarda, sua guarda de sangue para em sua frente gritando: habilidade de sangue do tirano furioso! Nessa hora ela explode em energia e vemos os outros dois guerreiros de sangue partindo para cima dela, com o dragão negro do nosso prota em suas costas. Uma grande explosão ocorre e nosso prota estava em seu tipo mar do conhecimento, tentando absorver o artefato, falando: me responda, me responda, me responda. Nessa hora, de uma densa fumaça negra e púrpura, vemos um ataque se dirigindo para alguém. Enquanto a guarda do nosso prota lutava com outro guerreiro de sangue, vemos o ataque passando por elas e literalmente quase rompendo a vida do segundo irmão, quando ia direto no figurante sem dedo da família Nan lá. O ataque passa por ele, que nem teve reação, e então ele cai no chão como se nunca tivesse tido a chance de se defender, filho. Uma mera formiga tentou brincar com o nosso prota. O carinha de cabelo verde questiona: o que aconteceu? Ele está morto! E então ele grita: o irmão mais velho não está morto! E vemos os dois guerreiros de sangue encarando a guarda do nosso prota. Nosso prota ainda estava lá, no meio daquela densa energia negra e púrpura, segurando o artefato em sua mão, canalizando mais energia, e eu acho que ele estava falando a mesma coisa aqui: me obedeça, me responda. O guarda olha para o segundo jovem lorde, que estava de mal a pior, e o outro figurante de cabelo verde já não entendia mais nada e estava no chão simplesmente chorando lá. O segundo jovem lorde olha para seus figurantes, que estavam ficando sem graça, pois estavam apoiando o mais fraco deles, e então ele fica sem palavras, olhando para todo o poder do nosso prota. O tesoureiro Meng, ao longe em cima de uma casa, vendo toda a energia do nosso prota, fala: ah, esse pirralho, ele é sempre tão imprevisível. Nessa hora vemos alguém falando: mestre, mestre, e ele olha para o lado
quando vê a segunda namoradinha do nosso prota sem graça ao lado dele. Ela questiona: mestre, o que está acontecendo com meu irmão mais novo? O tesoureiro Meng, encarando nosso prota, fala que não sabe. Ele parece com um praticante do caminho do mal, mas a sua razão está completamente intacta. Ele realmente não entende o que está acontecendo com aquele pirralho. Ele com certeza adora deixar os outros preocupados. A segunda noiva do nosso prota questiona: tem algo errado com ele? O tesoureiro Meng fala que ele deve ficar bem. Não só está bem, mas julgando o seu estado atual, parece que ele estava prestes a romper a barreira para o novo domínio. E a noiva do nosso prota, incrédula, fala: romper para um outro domínio, e encara a energia do nosso prota, falando: mestre, você está dizendo que tudo isso é porque o irmão mais novo está rompendo? E ele fala: deve ser. Com medo, ela questiona: será que o irmão mais novo vai conseguir resistir? E o tesoureiro Meng fala que vai depender da sua força de vontade. Como se estivesse orando, ela fala: como ele poderia acabar rompendo em um momento como esses? E o tesoureiro fala que ele provavelmente ganhou uma forte experiência durante a batalha. E fala para ela não se preocupar. Se a situação ficar perigosa, ele não vai ficar apenas assistindo. O segundo irmão, irritado, questiona: nono irmão, você está planejando romper para outro domínio aqui? E nosso prota o encarava sem palavras, e vemos sua guarda de sangue olhando para ele em dúvidas e o capirotinho ruivo sorrindo. O segundo irmão sorria muito como se fosse um psicopata e fala: você realmente acha que eu vou deixar você romper para outro domínio na minha frente? Nosso prota, debochando legal, fala: eu não acho. Mas se o segundo irmão quiser tentar me parar, pode ficar à vontade, se você puder aguentar as consequências, deixando o segundo irmão em pânico olhando para nosso prota que sorria. Rapaz, eu vou te falar, nosso prota é muito berés, velho. Eu acho que eu nunca li uma história com um protagonista tão foda assim, velho. Fica aí com as imagens do domínio até agora no Mauá, as pílulas e os físicos especiais que apareceram até então, porque eu vou ficando por aqui, já tô ficando seu em voz, porque esse capítulo foi muito insano, mano. Um beijo pra todo mundo, deixa seu like aí que esse vídeo mereceu, nosso prota é insano. Se inscreve no canal se for novo por aqui, comenta aí o que você achou desse vídeo, essa obra de arte. Lembrando que se puder apoiar nosso canal que traz vídeos diários para você, o link do nosso Pix fica no comentário fixado, na descrição e deve ter um QR Code do lado esquerdo aqui. Eu vou ficando por aqui, até amanhã e um beijo.